Josué era um profeta como Moisés? Eu pergunto ao seu Kleber, Josué era um profeta como Moisés? Só me responde diretamente sim ou não. Liga o seu microfone e responda sim ou não, se Josué era um profeta ou não. Apresenta o texto que diga que ele era profeta. A minha pergunta é direta, Josué é um profeta ou não? O senhor diga é ou não é, ou diga não sei. Não, eu respondo como eu quero. Apresente o texto da Bíblia que diz que Josué era profeta. Josué era um profeta como Moisés. E o anjo disse, assim como eu fui com meu servo Moisés, eu serei contigo. E o Josué tinha o assim diz o Senhor, de acordo com Josué 8. E foi Josué quem atravessou o povo no Jordão. Foi Josué quem derrubou os muros de Jericó. Foi Josué quem derrubou os deuses de Canaã. Foi Josué quem possuiu a terra com o povo de Israel. Não foi Moisés. Isaías 12:14 diz que por um profeta, o Senhor Jeová fez subir Israel da terra do Egito. E por um profeta o povo foi preservado. Senhor Kleber, você deve saber que Deus tem um profeta hoje chamado Cacô Filipe. A Bíblia diz que Arão era um profeta. Eu pergunto, Moisés e Arão eram do mesmo tamanho no ministério como profeta? A Miriam tinha dom de profecia. O Moisés era igual a Miriam? Paulo era o profeta mensageiro, aquele que tinha uma mensagem. 14 cartas da sua Bíblia pertencem a Paulo. Eu lhe pergunto, cadê o livro? Cadê a mensagem de Agabo? Agabo era um profeta. Os profetas de Antioquia, do tempo de Paulo, cadê a mensagem desses profetas, se eles eram igual a Paulo? Paulo é o profeta mensageiro, ele é o profeta maior, ele tem mensagem, ele tem revelação. Agabo é um profeta de Efésios 4:11, ele não tem mensagem. Cadê a epístola de Agabo? Cadê a carta de Agabo? Cadê a mensagem de Agabo, senhor Kleber? Eu penso que o senhor não está entendendo o que está acontecendo aqui, senhor Kleber. Agora, eu lhe pergunto, as filhas de Filipe que profetizavam, elas estavam em igualdade com Paulo? Mas vamos lá, quando o senhor pergunta, aonde é que está escrito que existia um único profeta? No tempo de Noé, era só Noé sozinho. No tempo de Moisés, profeta mensageiro, era só Moisés sozinho. Todas as outras dezenas e dezenas de profetas e homens e mulheres com dom de profecia, senhor Kleber, do tempo de Moisés, pode me mostrar o seu livro? Pode me mostrar a sua mensagem? Pode me mostrar aonde é que eles trouxeram a revelação de Deus para a humanidade? Deus disse, se há entre vós algum profeta, eu vou falar com eles através de visão e de sonho, mas não com meu servo Moisés, a quem eu falo boca a boca. Os profetas do tempo de Moisés estavam de igualdade com Moisés, senhor Kleber? A qual Deus falava boca a boca? A quem Deus falava boca a boca, senhor Kleber? Moisés sozinho era o profeta de Deus, um profeta em cada geração. Isaías era o profeta do seu tempo. Cada profeta teve o seu tempo, senhor Kleber. O senhor pergunta onde é que está a expressão profeta mensageiro. Eu lhe pergunto, senhor Kleber, onde é que está a expressão trindade que o senhor prega? Essa expressão não existe na Bíblia, só na cabeça dos teólogos. Onde é que existe a expressão teologia? Essa expressão não existe na Bíblia, senhor Kleber. Essas tonterias pregadas nas igrejas adventistas e Assembleia dos Deuses e todas as outras, essas expressões não existem na Bíblia. O senhor pediu versículos. 2 Crônicas 20:20 diz que deve acreditar em Deus e acreditar nos seus profetas. 2 Crônicas 24:19 diz que os profetas de Deus são enviados para fazer o povo conhecer a Deus. Oséias 12:14 diz que foi por um profeta que Deus tirou Israel do Egito e por um profeta que o povo foi preservado. Mateus 10:41, Jesus diz, aquele que recebe um profeta, na qualidade de profeta, recebe galardão de profeta, senhor Kleber. Não é aquele que recebe Bíblia, não é aquele que recebe sacerdote, não é aquele que recebe histórias e escrito de profetas mortos, mas aquele que recebe o profeta vivo do seu tempo, que no ano 33 era Jesus de Nazaré. Mateus 23, versículo 34 e 35. E Lucas 11:49, Jesus diz, eis que envio-vos profetas. João capítulo 13, versículo 20, Jesus diz, aquele que recebe quem eu envio, a mim me recebe. Pergunto para todos que estão assistindo, quem é que Deus envia sobre a terra? Deus envia os seus profetas. Agora a gente dá início aqui à réplica do nosso irmão pastor Kleber.
Abre seu microfone, pastor Kleber, o senhor está aí e tem o seu direito de trazer a sua réplica. Maravilha! É isso aí, olha. O apóstolo Deutamar fugiu do texto, não quis ler o texto, né? Deutamar, você disse que o William Branham era um profeta de Deus, e Lutero também. Eu gostaria que você apresentasse durante um debate uma obra onde Lutero disse ser profeta. Oi. Pode continuar, a gente está te ouvindo, pastor Kleber. Está me ouvindo? O celular aqui, não estou vendo nada no celular. Então, não existe nenhuma obra... Oi, está me ouvindo? Estamos ouvindo, pode continuar. Então, olha só, não existe em nenhum lugar onde Lutero se apresentou como profeta. Entendeu? Se tiver, o senhor mostra aí. Traz o livro aí onde Lutero disse que ele era um profeta maior que os outros, ou igual aos outros. Veja só, Lutero, ele pregava que o batismo tinha que ser em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. William Branham era unicista, dizia que o batismo tinha que ser só em nome de Jesus. Lutero dizia que Deus é o único ser distinto em três pessoas. William Branham dizia que Deus é um Deus que se manifestava de três formas. Qual desses profetas está ensinando a verdade? Nós temos um problema aí, mas vamos para o texto aqui, que o senhor fugiu, ó. Mateus 7, versículo 15. Acautelai, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestido como ovelha, mas interiormente são lobos devoradores. Pelos seus frutos conhecereis, porventura colhe-se uva dos espinheiros, ou figos dos abrolhos. Assim toda árvore boa produz bons frutos. Árvore boa produz bons frutos. Toda árvore má produz fruto mau. Não pode a árvore boa dar fruto mau, nem a árvore má dar fruto bom. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança no fogo. Portanto, pelos seus frutos conhecereis. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, no teu nome profetizamos, no teu nome expulsamos demônio, em teu nome fizemos milagre. Mas ele dirá abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, porque praticais as iniquidades. Veja, esse texto está falando do comportamento daquele que diz que é servo do Criador, ou que é servo de Jesus Cristo. Frutos aqui caracteriza o comportamento. Quer dizer, se a pessoa é um justo, é obediente à vontade de Deus, obedece os mandamentos de Deus, e é interessante que essa palavra aqui, ó, iniquidade, no grego, ela significa aquele que é contra a lei, ou aquele que não cumpre a lei. É um transgressor da lei. Entendeu? Então, as pessoas que se dizem profetas, que se dizem servos de Deus, que até mesmo profetiza, porém tem uma vida em desobediência à palavra de Deus, esse profeta não é de Deus. Esse servo não é de Deus. Ele é servo de si próprio. Entendeu? E não existe esse negócio aí que o apóstolo está falando aí, daqui a pouco eu vou mostrar para ele que não existe. Essas características que ele está falando, não existe. Moisés, ele escreveu que o povo tinha que obedecer os mandamentos da lei de Deus. Deuteronômio, capítulo de número 31, nós vemos lá. Josué, a mensagem de Josué, Deutamar. Tão somente tende cuidado de guardar com diligência o mandamento e a lei que Moisés, o servo de Jeová, vos mandou. Que ameis o Senhor vosso Deus e andei em todos os seus caminhos, e guardeis os seus mandamentos. Josué 22:5. A mensagem de Davi. Antes tem prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Está entendendo? Mensagem de Isaías
exorta o povo a obedecer à lei. A terra pranteia e se murcha. O mundo enfraquece e se murcha, enfraquece em mais altos do povo da terra. Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porque tem transgredido a lei, mudado os estatutos, quebrado as alianças eternas. Jeremias escreveu assim, Jeremias 16, assim diz Jeová, ponde-vos nos caminhos e vede e perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho e andai por ele. Compreende? Eu vou ler mais esse texto aqui, Malaquias, capítulo 4, versículo 4. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, que lhe mandei em Horebe, para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. Um profeta sempre traz mensagem que está em harmonia com a mensagem dos outros profetas da Bíblia. Um profeta verdadeiro obedece os mandamentos do Eterno. Eu não disse que profeta vem para obedecer mandamento. Eu disse que profeta, o que caracteriza um profeta é a sua obediência ao mandamento da lei. E a sua mensagem está em harmonia com os mandamentos de Deus. Foi isso que eu disse, apóstolo Deutamar. Eu estava mostrando para você as características de um verdadeiro profeta. Eu falei sobre Deuteronômio 13, do versículo 1 a 6. Acho que o senhor não leu. Leia aí para você ver. Os irmãos leia, para ver o que mostra um profeta. E citei também Deuteronômio 18, do versículo 15. Aí ele disse que esses textos aqui eram um texto que falava de outro tipo de profeta. Mas veja só o que Moisés ele disse aqui, Deuteronômio capítulo 18, versículo 15. Jeová teu Deus despertará um profeta no meio de ti e dos teus irmãos, semelhante a mim, e a ele ouvireis. Então, esse profeta aqui é profeta mensageiro. Se existe Amém. Profeta mensageiro, que Deus ia levantar. Agora, o nosso pastor Kleber Guedes vai iniciar o segundo bloco com uma pergunta. Bem, apóstolo Deutamar, veja só. O senhor disse que o que evidencia, né, um profeta verdadeiro, tal. Bora ver aqui. Estou caçando aqui o pergunta. Veja só, apóstolo Deutamar, já ouviu o senhor afirmar que são 4 as evidências de um verdadeiro profeta mensageiro. Dentre elas existe que o profeta mensageiro ele tem que dizer onde a Bíblia fala dele, ele tem que dizer quando Deus lhe chamou, o dia, o mês e o ano. Gostaria que o senhor mostrasse para nós onde na Bíblia que Noé, Moisés e Elias e Samuel e Paulo falou o dia, o mês e o ano que Deus lhe chamou. E também em quais textos da Bíblia que Elias, Isaías, Jeremias e Lutero citaram para provar que eles eram verdadeiros profetas mensageiros, mostrando o que a Bíblia fala deles. Agora o nosso amado Deutamar vai estar com a oportunidade de dar a resposta aí de até 7 minutos. Então, eu penso que as pessoas devem entender o que é um profeta mensageiro, né? Profeta mensageiro é o porta-voz de Deus. É porta-voz de Deus. Lutero era o porta-voz de Deus. Isso já bastava para as pessoas entender. E quando o seu Kleber disse que Lutero não era um profeta, porque em lugar nenhum ele disse que era profeta, eu poderia perguntar, onde é que está escrito que Enoque era um profeta? Onde é que está escrito que Noé era um profeta? E quando foram perguntar a João Batista quem ele era, e perguntaram, João Batista, tu és um profeta? João Batista disse que não era. Aonde foi que João Batista alguma vez disse que ele era um profeta? João Batista nunca disse isso. Será que João Batista não foi um profeta porque ele disse que não era? João Batista não ficou em silêncio como Lutero. Mas João Batista disse, eu não sou. João Batista, és tu um profeta? Ele disse, não, eu não sou. Mas Jesus disse que dos de mulher que tinha nascido, João Batista era o maior dos profetas. João Batista nunca disse que ele era a luz do mundo. E quando João vai escrever sobre João Batista, no capítulo 1, ele diz, João não era a luz, mas João veio testificar da luz. Está escrito que João não era a luz. Mas um pouco mais adiante, no capítulo 5, versículo 35, Jesus disse, João foi a luz no seu tempo, e vocês se alegraram por um tempo em sua luz. Agora, nós não temos tudo que os profetas escreveram, nós não temos tudo que os profetas disseram. O que nós sabemos é que um profeta mensageiro,
De acordo com os que eu citei aqui, Moisés, Josué e todos os profetas que vieram no Antigo Testamento, eles mostraram nos seus tempos o seu chamado, a sua comissão e as suas mensagens. Foi colocado em um livro. E todos os profetas do Novo Testamento receberam chamamento, comissão e as suas mensagens foram colocadas em um livro. Os frutos de um profeta é o seu livro. E Moisés tinha os seus 5 frutos, que eram os seus 5 livros. E uma outra coisa, que quando o senhor Kleber fala sobre Branham, e também fala sobre Lutero, para dizer que um não pregou igual ao outro, gostaria de dizer que a revelação é progressiva, porque Jesus de Nazaré não pregou igual o Moisés. E foi por causa de sua mensagem, não sei exatamente como Moisés pregou, que ele terminou na cruz. E foi porque Paulo não pregava igual o Moisés, que muitas pessoas não acreditavam nele. E Moisés poderia dizer coisas que depois Jesus não ia dizer a mesma coisa, e que Paulo não ia dizer a mesma coisa. Cada profeta mensageiro que vem, ele tem uma mensagem. Por exemplo, João Batista batizou para arrependimento de pecados, enquanto que os apóstolos de Jesus Cristo, de acordo com Atos 2:38, Atos 8, Atos 10, Atos 19, batizaram para perdão dos pecados. 2 batismos diferentes. Enquanto que Lutero, no seu tempo, batizou diferente. Calvino, no seu tempo, batizou diferente. Cada profeta mensageiro deve trazer o seu próprio batismo. E todos os filhos de Deus devem ser batizados naquele batismo. João Batista dizia que não era para os seus discípulos beber vinho, mas Jesus, ele mesmo, poderia beber vinho. E ele diz, João Batista disseram de João Batista, eis o homem que tem demônio, porque não bebe. E quanto a Jesus, eles diziam, eis o homem comelão e beberrão. E Paulo poderia até mesmo aconselhar vinho para os seus presbíteros e anciões por causa de suas muitas enfermidades. Agora, eu penso que o seu Kleber é um adventista. Ele não quis dizer, ou talvez não teve coragem de dizer, mas pelo que eu entendi, ele é um adventista. Deveria ter dito, eu sou Kleber, pastor Kleber tal, e sou da igreja tal. Eu não entendo por que não disse de onde é, mas eu penso que ele é um adventista. Então, Josué não veio só para guardar os mandamentos que Deus tinha dado a Moisés, mas Josué era um profeta como Moisés. Eu pergunto ao seu Kleber, Josué era um profeta como Moisés? Só me responde diretamente sim ou não. Liga o seu microfone e responda sim ou não, se Josué era um profeta ou não. Apresenta o texto que diga que ele era profeta. A minha pergunta é direta, Josué é um profeta ou não? O senhor diga é ou não é, eu diga não sei. Não, eu respondo como eu quero. Apresente o texto da Bíblia que diz que Josué era profeta. O seu Kleber não vai responder. Ele quer embromar. Mas vamos lá. Josué era um profeta como Moisés. E o anjo disse, assim como eu fui com meu servo Moisés, eu serei contigo. E o Josué tinha o assim diz o Senhor, de acordo com Josué 8. E foi Josué quem atravessou o povo no Jordão. Foi Josué quem derrubou os muros de Jericó. Foi Josué quem derrubou os deuses de Canaã. Foi Josué quem possuiu a terra com o povo de Israel. Não foi Moisés. Foi Josué. E Oséias 12:14 diz que por um profeta, o Senhor Jeová fez subir Israel da terra do Egito. E por um profeta o povo foi preservado. Por um profeta ele tira Moisés. E por um outro profeta o povo é guardado. Senhor Kleber, você deve saber que Deus tem um profeta hoje chamado Cacô Filipe. E um profeta vai dizer aonde que ele está na Bíblia. É a sua pergunta. Jesus disse em Lucas, no capítulo 4, versículo 14 a 21, que Isaías 61, versículo 1 e 2, tratava-se do seu ministério. João Batista disse em Mateus capítulo 3, versículo 1 ao 3, que Isaías 40, versículo 3, tratava-se do seu ministério. João Batista poderia dizer que Malaquias capítulo 3, versículo 1, tratava-se do seu ministério. Um profeta vai dizer aonde que a Bíblia fala sobre ele. Paulo poderia mostrar em Atos 13, 47, que Isaías 49, 6 tratava-se do seu ministério. O Martinho Lutero, no seu tempo, poderia dizer aonde a Bíblia falava sobre ele. Por exemplo, Apocalipse capítulo 3, versículo 1, é o ministério de Martinho Lutero. Apocalipse capítulo 14, versículo 8, é o ministério de Martinho Lutero. Apocalipse 18, é o ministério de Martinho Lutero. O William Branham, no seu tempo, poderia dizer, eu sou o cumprimento de Zacarias 14, 7. Eu sou o cumprimento de Malaquias 4, versículos 5 e 6. Eu sou o cumprimento de Mateus 17, 11, de Apocalipse 3, do 14 ao 22.
Eu sou o cumprimento de Apocalipse 10:7, de Lucas 17:24-30. O William Branham sabia onde a Bíblia falava sobre ele. E desse lado aqui eu já disse, o profeta de Deus, Cacô Filipe, depois de mostrar o seu chamado, aos 24 de abril de 93, a sua comissão, que é pronunciar julgamento sobre a terra, a sua mensagem que está no seu livro de 145 capítulos, o profeta pode dizer, o meu ministério está em Mateus 25:6 e Apocalipse 12:14. É isso, senhor Cléber. Essas são as evidências de um verdadeiro profeta. Agora para a réplica do nosso irmão Sim, senhores, Kleber. ele fez aí uma viagem, né? Ele disse que onde na Bíblia fala que Noé era profeta, quem tem que apresentar o texto é o senhor Deltamar. Em nenhum momento você viu eu dizendo que Noé era profeta. Inclusive, não vi nenhum texto na Bíblia trazendo a profecia de Noé. Quem anda falando que Noé era profeta era você, entendeu? Outra coisa interessante que você falou foi sobre revelação progressiva, né, que Lutero ensinava o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, William Branham no nome de Jesus, porque era progressiva. Bem, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Na verdade, o conceito que Deus revelou para Lutero sobre Deus, que era um Deus distinto em três pessoas, então Deus errou nessa revelação para Lutero, porque essa era a mensagem que ele pregava. Aí William Branham vem e prega, não, Deus não é um ser distinto em três pessoas, mas ele é um só que se manifesta de três formas. Quer dizer, Deus revelou a mentira para Lutero, depois revelou a verdade para William Branham, de acordo aí com o entendimento do nosso amigo senhor Deltamar. E sobre Josué, ele falou que Josué era um profeta, mas se você diz que Josué era um profeta, então você tem que apresentar o texto onde diz que ele era profeta, né? Deltamar, eu te perguntei uma pergunta sobre aquilo que você afirmou. Eu te perguntei onde a Bíblia fala dele, né? Dele quem? Eu citei os nomes aí, onde a Bíblia fala dele, que diz, quando Deus lhe chamou, o dia, o mês e o ano. Você disse que um profeta, mensageiro de verdade, se ele é de Deus, ele tem que dizer o dia, o mês e o ano que Deus lhe chamou. Aí eu perguntei para você, mostrar na Bíblia, onde Noé registrou isso, aonde Moisés registrou isso, aonde Elias registrou isso, aonde Samuel registrou isso, aonde Paulo registrou isso. Você não citou nenhuma referência onde esses homens registraram isso. Eu te perguntei também quais os textos da Bíblia que Elias, Isaías, Jeremias e Lutero citaram para provar que eles eram verdadeiros profetas mensageiros. Você não respondeu, você não apresentou o texto onde eles escreveram, dizendo essa informação que o senhor afirma em todos os debates. Compreende? Qual livro de Lutero, onde Lutero escreveu dizendo que Apocalipse 18 falava sobre ele, que Apocalipse 13 falava sobre ele? Em nenhuma obra de Lutero, eu desafio o senhor agorinha aqui mostrar para nós onde Lutero falou isso. Compreende? Não existe uma obra onde Lutero falou isso. Aí você disse que Lutero ainda teve uma revelação divina. Olha, gente, a revelação que Lutero teve. Ele estava correndo na chuva, de repente começou a trovejar, a cair raio, ele ficou com medo, aí ele começa a orar, Santa Virgem, me ajuda, Santa Virgem, me ajuda, Santa Ana, ele até falou o nome da santa lá, entendeu? Santa Ana, me ajuda, eu prometo que vou ser padre se você me revelar. Essa foi a revelação que Lutero teve. Por que Lutero foi excomulgado da Igreja Católica? Ele foi excomulgado porque ele defendia o direito do povo estudar a Bíblia no seu idioma. Ele foi julgado nos seus livros porque os livros que ele escreveu estavam de acordo com o ensinamento da Bíblia. Qual o ensinamento que Lutero trouxe que não está escrito na Bíblia? Entendeu? Não trouxe nenhum ensinamento. E o grande problema, Deltamar, é que você diz que esses caras eram profetas, Lutero, Branham, né, e outros aí, era profeta de Deus, e agora você anda, o seu apóstolo aí, o seu profeta,
ele escreveu no seu livro dizendo que ninguém pode seguir essas igrejas aí, a igreja luterana, a igreja de William Branham, porque elas são de Satanás, elas são dos demônios. Bem, então aquilo que os pastores de Lutero, de William Branham estão ensinando, o ensinamento deles, agora já não é mais de Deus. Veja que viagem que você está fazendo. Então você está devendo a resposta. Quando você faz uma afirmação, você tem que dar resposta. Você não trouxe a resposta. Você não mostrou aonde Moisés, aonde Elias, aonde Samuel, aonde Paulo falou o dia, o mês e o ano que Deus chamou eles. Você não mostrou na Bíblia onde Lutero, Jeremias, Isaías e Elias citaram um texto bíblico falando, ó, esse texto fala de mim. Sabe quem que está inventando essa história aí? Foi o William Branham e foi o Senhor. Jesus, ele citou alguns textos que falavam sobre ele, porque todo o Antigo Testamento fala sobre ele. Todo o Antigo Testamento. E se você ler com cuidado os textos, né, dos profetas, você vai ver que muitos profetas vão trazendo a revelação de algumas coisas que já foram escritas. Como, por exemplo, é dito que ele seria da tribo de Judá. Se você abrir a sua Bíblia lá no livro de Gênesis, se não me falha a memória, no capítulo 49, fala isso, que ele seria da tribo de Judá. Aí você vai para 1 Samuel, lá está escrito que ele seria descendente de Davi, da tribo de Judá, descendente de Davi. Entendeu? Se você vai correndo, trabalhando na Bíblia, você chega em Isaías, fala que ele, Isaías 11, fala que ele era do tronco de Jessé. Veja só, um profeta trazendo a mensagem do outro, complementando a mensagem do outro, relembrando. Entendeu? E se o meu tempo já tiver acabado, me dá um sinal que eu não estou vendo direito aqui o tempo. Ainda tem mais 20 segundos. Amém? Então, ô Deutamar, você está devendo para nós aí, entendeu? Você tem que mostrar onde Paulo falou o dia, o mês e o ano da sua chamada. Eu gostaria que o senhor mostrasse aí qual livro que Lutero escreveu, relatando, olha, Deus me chamou tal dia, lá no texto tal, está falando sobre mim. Onde Lutero ensinou isso? Apóstolo Deutamar, agora você tem 2 minutos para fazer a sua pergunta do segundo bloco. Muito obrigado. Então, as pessoas que estão assistindo, elas estão compreendendo, né? Elas estão compreendendo o que está sendo dito aqui. Eu mostrei as evidências de os verdadeiros profetas de Deus, chamado, comissão e mensagem. Agora, o seu Kleber ignora quando eu disse que Moisés teve um chamado, lá no Monte Horebe. Ele ignora quando eu disse que Josué teve um chamado à beira de Jericó. Ele ignora quando eu disse que Gedeão teve um chamado, quando ele malhava o trigo. Ele ignora quando eu citei Isaías 6, quando o Isaías diz, no ano que morreu o rei Uzias. Ele diz lá o dia, o mês, o ano que o rei Uzias tinha morrido. Ele recebeu o seu chamado. Ele ignora quando Jeremias, quando eu citei Jeremias, que ele teve o seu chamado. Ele ignora quando eu citei aí Paulo, a caminho de Damasco. Ele ignora quando eu citei Lutero, que ele recebeu o seu chamado durante uma tempestade, né? Para ser o profeta de Deus sobre a terra. Eu poderia falar também de Samuel, quando recebeu o seu chamado, quando ainda era uma criança. Eu falei sobre Branham, eu falei sobre John Wesley. Ele ignora, e ele vai pedir coisas que não estão na Bíblia. Sendo que, como se a Bíblia tivesse tudo. Então, agora que fecha isso. Pode continuar, o apóstolo Deutamar. Então, desculpa. Todas essas coisas o senhor Kleber está a ignorar, e todo mundo está a ver que ele está a ignorar. E Lutero, no seu tempo, falou sobre a profecia de John Hus, que falava sobre ele. Quando John Hus estava morrendo, ele dizia, hoje vocês matam um pato, mas daqui a 100 anos nascerá um cisne. E Lutero falou sobre isso, dizendo que tratava sobre ele. Agora vamos lá. A pergunta que eu gostaria de falar ao seu Kleber é, dado que Deus tem um profeta mensageiro em cada geração, e ele está de acordo, está crente que não é cacofilipe, peço que ele nos diga o nome do verdadeiro profeta de Deus hoje na terra, porque a humanidade não pode andar sem um profeta. Bem, o que acontece? Não existe nenhum texto na Bíblia que diga que nós temos que ter um único profeta mensageiro
para ele nos guiar. Compreende? Isso quem está ensinando é você e o seu profeta. Vocês que inventaram essa história aí. O que os profetas da Bíblia nos ensinam é que nós temos que estudar as Escrituras e procurar praticar as Escrituras. Eu desafio o Senhor a mostrar um texto na Bíblia onde diz que cada geração Deus ia estabelecer um profeta e a esse profeta nós tínhamos que ouvir. Traga o texto, mostra isso. Se o senhor mostrar, eu vou procurar profeta, eu vou procurar um profeta. A Bíblia não diz que eu tenho que procurar um profeta mensageiro. Inclusive, não existe nem essa expressão na Bíblia, profeta mensageiro. Isso é uma criação de vocês. Você falou sobre a questão do chamado. Todo profeta é chamado para ser profeta. Entendeu? Como todo pastor é chamado para ser pastor, pastor de Deus. Está compreendendo, o apóstolo? Então, eu não vou dizer para você quem é o profeta mensageiro da atualidade, porque as escrituras sagradas não mostram isso. O que as escrituras vai mostrar são vários profetas que existiram em seus tempos. Como, por exemplo, se o senhor abrir a sua Bíblia, né, no livro de Samuel, que é um dos grandes profetas, quando ele fala que Saul ia ser rei, ele diz para Saul ir lá, em um determinado lugar, e lá Saul encontrou o quê? Encontrou um grupo de profetas. Se você abrir a sua Bíblia, em 1 Reis, capítulo 18, quando Elias vai lá combater aqueles falsos profetas, e um rapaz lá vai conversar com Elias, ele vai dizer o quê? Ele vai dizer que ele tinha guardado um grupo de profetas, de 50 em 50, 1 Reis, capítulo 18, está escrito lá. Então, nos dias de Elias, existiam vários profetas, e não existe no livro de Samuel, e nem no livro de Reis, essa questão de falar que esses eram profetas mensageiros, e aqueles não eram profeta mensageiro. Não existe essa questão aí. Isso aí é uma questão que você está colocando. Em todos os tempos, houve sempre grande número de profetas e profetisas também. Está compreendendo, Deutamar? Então, você dizia assim, ó, que cada geração tem um profeta mensageiro, e a esse profeta mensageiro o povo tem que ouvir. Isso não está escrito na Bíblia. Isso aí é uma questão que você está colocando, que o seu profeta está ensinando, coisa que contraria o que nós vemos na Bíblia, como disse, 1 Samuel capítulo 9, se não me engano, tem um grupo de profetas. 1 Reis capítulo 18, ali existe o quê? Um grupo de profetas. Você vai para o Novo Testamento, Atos capítulo 13, se não me engano, diz que lá havia profetas naquela igreja ali. Inclusive, um deles ora por Paulo, para que Paulo ele vá entregar uma mensagem em determinado lugar junto com Barnabé, entendeu? Então, existem muitas coisas que as pessoas inventam, que as pessoas criam, como, por exemplo, essa expressão, profeta mensageiro. Onde existe essa expressão na Bíblia, Deutamar? Não existe. Aonde diz que um é profeta mensageiro e o outro não é profeta mensageiro? Não existe isso. Qual palavra hebraica existe para outro profeta que não seja o profeta mensageiro? Não existe. Todo profeta, ele é profeta. A Bíblia trata os profetas como profeta. Não trata um como profeta mensageiro e o outro não. Todo profeta, ele é porta-voz, ele é mensageiro, ele recebe uma mensagem de Deus e entrega para o povo. Característica dessa mensagem, ela está em harmonia com o que os outros profetas da Bíblia já ensinaram. Como eu já li alguns textos aqui e mostrei para você. Entendeu? Eu tenho quanto tempo ainda? Não está dando para me ver aqui? 1 minuto e 50. Então, como eu estava dizendo,
1 Reis, capítulo 19. Elias, naquela oração ali, ele falando para Deus, olha Deus, só eu fiquei como profeta do Senhor, Jezabel matou todos. Elias tinha consciência que existia vários outros profetas no seu tempo, vários outros profetas, não vem com esse negócio, não. Elias era um mensageiro, os outros eram um profetinha inferior. Isso não tem na Bíblia. Eu desafio o Deltamar a apresentar textos da Bíblia que traz essa diferença. E quando você citar um texto, Deltamar, leia o texto, explica o texto, explana o texto. Não fica só citando e não apresenta o texto para o povo. Compreende? E não era só o profeta que ensinava a palavra de Deus. Os pais tinham que ensinar a palavra de Deus, o sacerdote podia ensinar, os escribas podiam ensinar, qualquer pessoa podia ensinar a palavra de Deus. Agora, a diferença de um profeta é o quê? Que um profeta recebia uma revelação de Deus, uma mensagem especial de Deus, que ia falar para o povo, ó, vocês vão sofrer esse juízo porque vocês desobedeceram tal mandamento. Ou Deus vai socorrer vocês desse sofrimento que vocês estão sofrendo. Compreende? É isso que os profetas e as profetisas da Bíblia ensinavam em suas profecias que eles recebiam da parte de Deus. Compreende, seu Deltamar? Agora, traz textos da Bíblia, vem na Bíblia. Eu não estou debatendo aqui sobre o Cacau Felipe, eu estou debatendo sobre evidências de um profeta segundo a Bíblia. Compreende? Ok, Deltamar, 6 minutos aí para fazer a sua réplica. Ok, muito obrigado. Quando o senhor Kleber cita 1 Reis 19, para dizer que havia outros profetas, senhor Kleber, é correto dizer que no Brasil houve muitos presidentes? Sim, é correto. Mas é correto dizer que todos eles foi de uma única vez? Aí seria loucura. Uma loucura. Eu não entendo como que uma pessoa que é pastor traz tantas falsidades para falar aqui. Senhor Kleber, eu estou falando de profeta mensageiro, e o senhor vem falar de dons de profecias, vem falar de profeta menor. O senhor pede para me mostrar na Bíblia coisas que está clara lá. Moisés era um profeta mensageiro. Mensageiro é aquele que tem mensagem, senhor Kleber. A palavra por si só já diz. Não precisava eu explicar isso. Profeta mensageiro é aquele que tem mensagem. A Bíblia diz que Arão era um profeta. Eu pergunto, Arão era do mesmo tamanho de Moisés no ministério? Moisés e Arão eram do mesmo tamanho no ministério como profeta? A Miriam tinha dom de profecia. O Moisés era igual a Miriam? O Arão era igual a Moisés? Quando o senhor pede para me lhe mostrar a diferença entre profetas, eu lhe pergunto, Paulo era o profeta mensageiro, aquele que tinha uma mensagem, 14 cartas da sua Bíblia pertence a Paulo. Eu lhe pergunto, cadê o livro? Cadê a mensagem de Agabo? Agabo era um profeta. Os profetas de Antioquia, do tempo de Paulo, cadê a mensagem desses profetas, se eles eram igual a Paulo? Paulo é o profeta mensageiro, ele é o profeta maior, ele tem mensagem, ele tem revelação. Agabo é um profeta de Efésios 4:11, ele não tem mensagem. Cadê a epístola de Agabo? Cadê a carta de Agabo? Cadê a mensagem de Agabo, senhor Kleber? Eu penso que o senhor não está entendendo o que está acontecendo aqui, senhor Kleber. Agora, eu lhe pergunto, as filhas de Filipe que profetizavam, elas estavam em igualdade com Paulo? Elas estavam no mesmo nível com Paulo? Quando o senhor pede para me lhe mostrar a diferença de profeta, eu estou surpreendido como alguém pode dizer tal coisa aqui. Paulo era o profeta maior, Agabo não era na mesma qualidade de Paulo, Agabo não tinha mensagem, as filhas de Filipe não estavam de igualdade com Paulo. Mas vamos lá, quando o senhor pergunta, aonde é que está escrito que existia um único profeta? No tempo de Noé, era só Noé sozinho. No tempo de Moisés, profeta mensageiro, era só Moisés sozinho. Todas as outras dezenas e dezenas de profetas e homens e mulheres com dom de profecia, senhor Kleber, do tempo de Moisés, pode me mostrar o seu livro? Pode me mostrar a sua mensagem? Pode me mostrar aonde é que eles trouxeram a revelação de Deus para a humanidade? Isso não existe, Moisés sozinho. E Deus disse para Arão e Miriam, quando eles debocharam de Moisés, enfrentaram Moisés por causa do seu casamento com o africano. Deus disse, se há entre vós algum profeta, eu vou falar com eles através de visão e de sonhos, mas não com meu servo Moisés, a quem eu falo boca a boca. Os profetas do tempo de Moisés estavam de igualdade com Moisés, senhor Kleber?
a qual Deus falava boca a boca? A quem Deus falava boca a boca, senhor Kleber? A Moisés sozinho. Moisés falava com Deus, nem mesmo Arão falava com Deus. Moisés sozinho era o profeta de Deus, um profeta em cada geração. Isaías era o profeta do seu tempo. Cada profeta teve o seu tempo, senhor Kleber. Assim como o presidente, cada tempo tem um presidente sobre a terra. Mas vamos lá, o senhor falou muitas coisas aí. O senhor pergunta onde é que está a expressão profeta mensageiro. Eu estou atônito, eu estou surpreso pelo senhor trazer tal afirmação. Eu lhe pergunto, senhor Kleber, onde é que está a expressão trindade que o senhor prega? Essa expressão não existe na Bíblia, só na cabeça dos teólogos. Onde é que existe a expressão teologia? Essa expressão não existe na Bíblia, senhor Kleber. Essas tonterias pregadas nas igrejas adventistas e a Assembleia dos Deuses e todas as outras, essas expressões não existem na Bíblia. Pode me mostrar a expressão trindade na Bíblia? Não existe isso. Pode me explicar ou me mostrar a expressão teologia na Bíblia? Isso não existe. Escola pastoral, isso não existe. Mas vamos lá, o senhor pediu versículos. 2 Crônicas 20:20 diz que deve acreditar em Deus e acreditar nos seus profetas. 2 Crônicas 24:19 diz que os profetas de Deus são enviados para fazer o povo conhecer a Deus. Oséias 12:14 diz que foi por um profeta que Deus tirou Israel do Egito e por um profeta que o povo foi preservado. Por um profeta Moisés, tirou, por um profeta Josué, ele preservou o povo. Mateus 10:41, Jesus diz, aquele que recebe um profeta, na qualidade de profeta, recebe galardão de profeta, senhor Kleber. Não é aquele que recebe Bíblia, não é aquele que recebe sacerdote, não é aquele que recebe histórias e escrito de profetas mortos, mas aquele que recebe o profeta vivo do seu tempo, que no ano 33 era Jesus de Nazaré. Mateus 10:41. E Mateus 23, versículo 34 e 35. E Lucas 11:49. Jesus diz, eis que envio-vos profetas, e vocês os matarão, vocês os perseguirão. Mateus capítulo 13, João capítulo 13, versículo 20. Jesus diz, aquele que recebe quem eu envio, a mim me recebe. Eu pergunto para todos que estão assistindo, quem é que Deus envia sobre a terra? Deus envia os seus profetas. Nunca Deus enviou um sacerdote de Efésios 4:11. Até mesmo o pai do sacerdócio Arão foi estabelecido por Moisés. Mateus 17:3. Jesus Cristo disse que a vida eterna é reconhecer o único Deus e aquele que Deus enviou. Quem é o enviado de Deus hoje, senhor Kleber? Eu gostaria de saber. E quando o senhor diz não está escrito, eu pergunto, quando Jesus dizia, aquele que vos bater na face direita oferece à esquerda, estava escrito aonde na Bíblia? Quando Paulo disse que a circuncisão era no coração, estava escrito aonde na Bíblia? Quando Lutero disse que deveria batizar por aspersão, estava escrito aonde na Bíblia? O profeta mensageiro é o porta-voz de Deus na terra, senhor Kleber. Hoje é o profeta Cacó Felipe sozinho, o profeta de Deus. Eu ouvi falar de uma mensagem tão gloriosa, de um fiel tesouro para minha alma, a pátria